Boa tarde, 21/2/2020. Hoje o tema é transcomunicação instrumental. Estamos numa sexta-feira de carnaval, o tema é bem anti-carnal. É bem o oposto. Comunicações espirituais ou psíquicas por vias técnicas. Lembrando que isso já tem 100 anos. Tem muita gente que nunca ouviu falar, mas se for você pesquisar, vai ver que já tem 100 anos. E tem a ver com o nosso padre Landel de Moura, porto-alegrense, que morou em São Paulo, no bairro Santana, e ele já se comunicava com a Itália, e alguns acreditam que ele já se comunicasse com os falecidos também. Ele andava com uma caixinha e já naquela época lá, 1910, bem precocemente. Tem um livro de 1918, que é do Rio de Janeiro, Contatos por Telefone. Aí tem do livro de Sônia Rinaldi, Contatos com Além de Vias Técnicas. Nós temos até um poster, fizemos um banner, mostrando as várias dimensões, a física, etérica, astral, mental, as várias dimensões. Plano mental, superior, causal, astral superior, astral médio, astral inferior. O astral médio são chamados planos dos desencarnados, dos espíritos, e os planos mentais já seriam dos anjos, dos arcanjos, seres de luz. Quanto mais na crosta, mais denso, e quanto mais acima, mais etérico. Hã? Um pouquinho mais longe. Tô curando o resfriado aí, a voz tá mais grossa. Na verdade, isso é uma convenção que, se tu pensar, não existe acima e abaixo, né? É apenas convenção didática. Está tudo mesclado, tudo interconectado. Então, seres encarnados, conscientes, com consciências intrafísicas, obsidiados, assediados, instrutores, mentores ou amparadores, captadores ou médiums, que são a conexão entre os dois planos, exemplo Chico Xavier, Divaldo Franco, mestres, anjos protetores, e também seres evoluciólogos que estudam evolução, e entra também aí os cristos, fonte de canalizações, intuições, receptores sensitivos, canalização, entra até canalização extraterrestre também, meditadores, radiadores, orações e prece. Então, várias, como essa comunicação. Porque Jesus já dizia, na casa do Pai há muitas moradas. Então, todas essas comunicações, pessoas que fazem oração, meditação, a prece, a oração, e todas as conexões aí, vários planos. Desde o plano físico, depois abaixo do físico tem baratrosfera, que são chamados infernos, as regiões subcrostosas, e os planos celestiais assim. Então, Jesus já dizia, na casa do Pai há muitas moradas. Isso, quando começou a se estudar mais aprofundadamente, foi lá por 1940, 1957, chamavam-se nomes a vozes eletrônicas. O que são as vozes eletrônicas? Estava um pesquisador gravando vozes de pássaro, lá na Suécia, e começou a aparecer vozes humanas. Ele ficou intrigado. Será que eu captei a BBC de Londres, alguma outra estação? Só que as vozes falavam com ele como se estivesse falando de maneira íntima, como fazia a falecida mãe dele e outros. E os espíritos começaram a se manifestar e dizer que eles eram seres já mortos, falecidos, que tinham passado para o outro lado. Estavam tentando se comunicar com os então vivos. Então a gente chama hoje em dia consciência extrafísica, os mortos, entre aspas, e intrafísicas, nós que estamos na matéria. A matéria é dimensão 3,5, tem as 3 dimensões mais o tempo, que seria a 4ª dimensão, e a partir da 5ª dimensão, os planos chamados desencarnados ou mortos, e dos outros espíritos, demais espíritos. 5ª, 6ª, 7ª, várias dimensões. Então, recomenda-se evitar EVP numa casa infestada de ocorrências negativas, que seriam as casas mal assombradas ou bem assombradas. O Spiricom seria outro aparelho desenvolvido nos Estados Unidos, rádio e psicofone junto. Então foram modelos, tinha um médium, mais um engenheiro George Meek, e esse Winnie O'Neill, que contata com um ser extrafísico, um espírito encarnado, que já trabalhava na NASA no passado,
começaram a montar esses aparelhos para facilitar as comunicações. Uma Sirmoa e a atualidade Agnes dos Santos. Então começou a haver comunicações por rádio, por gravação, aquele gravador convencional com fita, cassete, gravações depois por telefone, televisão na Alemanha tem grandes avanços, Klaus Schreiber e outros pesquisadores, inclusive com fotos da Romy Schneider, que era uma artista, fotos de um padre da Igreja Católica, que já havia falecido também, então começaram a aparecer fotos. Além de sons, as transimagens também, fotos também. E fotos também do ambiente extrafísico, que já era descrito nos livros espíritas, tem descrições das cidades celestiais, planos espirituais. E começaram a aparecer fotos do outro mundo, do mundo dos extraterrestres. Odete Oliveira. Então, a comunicação se dá daqui para lá e de lá para cá. Se tu pegar a transcomunicação mediúnica, é de lá para cá. E a transcomunicação instrumental por vias técnicas é nos dois sentidos. O Vidicom por televisão, então Klaus Schreiber e outros, e imagens, geralmente é naquela onde não tem nenhum canal, onde tem aquele chuvisco. Inclusive o filme do Poltergeist foi baseado em transcomunicação também, só que ali seria uma transcomunicação negativa. 90% das comunicações são positivas e 10% são negativas. Tem gente que tem medo por causa disso, por causa do filme Poltergeist, dos filmes Sons de Luz, Imagens de Luz. Infelizmente, o cinema mostrou o lado negativo e não mostrou o lado positivo dos contatos. O que o Ali vai perguntar? É que, na verdade, Flávio, o cinema ele não tem comprometimento com a verdade. Ele não tinha comprometimento com a abordagem espírita. Mas a transcomunicação não é espírita. Eu sei, mas o filme Poltergeist, eles só queriam abordar a questão de assombração mesmo. Porque como era um filme de horror, o objetivo era assustar. Então, para eles não é conveniente abordar espíritos bons. Mas então, mesmo o filme que seria sobre transcomunicação foi uma abordagem negativa também. Qual foi? Mostrou pessoas perdendo o senso de lucidez. Não sei se era Mãos de Luz ou Vozes do Além. Vozes do Além. Isso. Uhum. Daí até pode Tem ser. Casos que até... Se ele tinha o objetivo de retratar essa questão e propositalmente ele distorceu, daí sim, errado. Mas o caso do Poltergeist... Porque o conhecimento em si ele é neutro, tu pode usar para o bem ou para o mal. Exatamente. Qualquer tipo de conhecimento. Porque o caso do Poltergeist em si, ele não tinha foco na questão espiritual em si, ele só tinha foco em fantasma, assombração mesmo, né? E se pessoas desajustadas mentalmente, não se recomenda fazer esse tipo de coisa. Assim como não se recomenda jogo do copo, tabu Ouija, que são espíritos brincalhões, né? Então, coisas que lidam com espíritos brincalhões. Agora, quando tu lida com questões sérias, questões filosóficas, o que nem foi com o espiritismo, com movimentos para a evolução da humanidade. Lembrando que a transcomunicação tem muita gente que nem religião não tem. São técnicos, engenheiros, gente que muitas vezes nem religião não tem. Mas aí aparecem padres católicos, que são pesquisadores também, cientistas. Tem um que faleceu recentemente, que era o François Bruni, francês. Tem 2, 3 livros escritos. São pessoas com mente aberta, pessoas que... O Giordano Bruno já falava nisso. Várias pessoas já falavam nisso e foram queimadas. O Giordano Bruno foi queimado, né? Por defender esse tipo de coisa. O Giordano Bruno ele foi queimado 1600. também porque ele tinha o caso do pai a muitas moradas. E o Giordano Bruno ele também foi queimado porque ele ia contra o que vigorava na época. Ele defendia o Copérnico e ia contra a ideia aristotélica e a ideia ptolomaica. Então tem esses vários tipos de... por rádio, por gravação. Muita gente se concentrou mais nas gravações, outros se dedicaram mais para a televisão. Várias partes do mundo. A maior pesquisadora é brasileira, Sônia Rinaldi. Ali mostra que o que a gente vê, que é o 0,7% que a gente vê da matéria visível, é aquela matéria branca ali da luz branca, do vermelho ao violeta. Tudo que está abaixo do vermelho e acima do violeta a gente não vê. Ondas de rádio, televisão, ondas cósmicas, raio-x, raios gama.
E elas existem, apesar da gente não ver. Então, aqueles falsos cientistas que dizem que tu tem que ver para crer, não tem nada a ver, porque tem pesquisas que têm que ser feitas de uma outra maneira. Tu trabalha com coisas que não são visíveis. Então, são desenvolvidos aparelhos para poder captar aquele tipo de energia. Como tem no IOS, no PER, Laboratório de Energias Anômalas de Princeton. Se fosse traduzir, seria PERA, né? PER. O IOS é o Instituto de Ciências Noéticas, criado pelo astronauta, um dos 3 que foi à Lua. Quando ele veio, ele criou o IOS, Instituto de Ciências Noéticas. Noese, noética, é o estudo do pensamento, do plano espiritual, dos planos espirituais. Então, grande parte do real não é visível. Então, hoje eles pesquisam a matéria cinzenta e a energia cinzenta, a energia escura, e eles estão tentando descobrir o que é aquilo. Ainda não descobriram. Que é 60%, 70% do universo. Quase 90% do universo. E o que a gente vê no máximo chega a 4 a 10% no máximo. Que os nossos telescópios conseguem enxergar. Então, formas de contato ali, por exemplo, telefone e fax foram muito usados. E pode ser tu pode receber um telefone, então pode ser uma coisa espontânea. Eu, pessoalmente, já tive essa experiência. E tem pessoas que, através de laboratório, conseguem desenvolver esses contatos. Por computador, tem um livro muito interessante do Ken Webster, que ele pergunta, os espíritos podem se comunicar por computadores, e ele se comunica com o espírito do século XVI. Ali tem uma questão da faixa do tempo ali. É um cientista de Oxford, e que ele entra em contato com o ser do século XVII, da mesma casa que ele morava. Como a irmã dele era vidente, ela enxergava e descrevia aquele espírito. E o espírito dizia que eles que estavam Paulo Sérgio de Souza e Maria Graciela. Que eles que estariam, que ele dizia que via luzes onde seria o computador. Como o computador não existia em 1600, ele dizia, tem luzes. Então é um negócio bem interessante. E ele recebia no computador dele, escrita no inglês antigo, arcaico. Claro que não tinha ponto nem vírgula, era tudo. Ele levou para um amigo dele que entendia o inglês arcaico, e ele disse, não, isso aqui é do século XVI. E eles pesquisaram, aquele indivíduo realmente existiu, época vitoriana, morou ali. Então foi confirmado que o cara realmente existiu. E tem um filme que é interessante, que é aquele do Trovão, né? Alta Tensão, acho que é. Que o cara consegue se comunicar com o avô dele, que o avô dele já pesquisava esse negócio de transcomunicação. Esse filme eu já assisti, se eu não me... eu não Noite eu não de lembro, Tempestade, eles tentavam fazer os contatos. eu não lembro quem é o diretor desse filme, mas eu acho que é o Wes Craven, o diretor desse filme. É um filme dos É Estados Alta Unidos. Tensão, deixa eu dar uma olhada aqui. É Alta Tensão. Isso. Sim, Né, é até interessante dar uma olhada para recomendar pro pessoal, que eu já assisti esse filme é bom. Mas ele é antigo, né? Ele não é um... É um filme antigo. Ele é mais antigo do que o ele é Ruídos do Além. Ele é de O 2013. Ruídos do Além, eles distorceram. Tá, esse é de 2003, o Alta Tensão. E tu falou o espiritismo, tem muito espírita que não aceita mais comunicação. É uma pena, né? Porque a transcomunicação é científica. O Kardec já dizia que a ciência, o espiritismo fica com a ciência. Se a ciência disser qualquer coisa contra, ele fica com a ciência. E a transcomunicação só prova o que os livros espíritas e os videntes já falam, e os antigos sacerdotes, antigos druidas, antigos seriam os mesmeristas, aquele pessoal mais antigo também fala, inclusive gente do meio protestante, como um sueco lá que escreveu Anjos e Demônios, Swedenborg, Manuel Swedenborg, e Andrew Jackson Davis nos Estados Unidos. Então tem muitos protestantes que tinham visões e descreviam cidades celestiais, anjos, demônios. Então mesmo no meio protestante, no meio católico, tem descrição dos mundos espirituais. E hoje em dia tu põe no Google, tem filmes protestantes, filmes católicos mostrando o céu existe, o céu de verdade. Tem filmes bem interessantes. O filme Alta Tensão é de 2003. 2003. Para quem tem interesse. Se é esse mesmo que tu estás falando? E o ator, se não me engano, é um cara bem conhecido.
Deixa eu ver, o ator principal é Philip Nahon, é um dos autores. Não, no caso, o ator. Não lembro agora. O ator ou o diretor dele? Não, o ator mesmo. O ator principal? O que era o neto do vô dele já trabalhava ali. Ele consegue entrar em contato com o vô dele. Ah, sim, certo. O filme Contato também de Jodie Foster, só que aí seria a viagem para o espaço, mas também mostra a questão do tempo. E ela consegue conversar com o pai dela, que já era desencarnado também. Então Lembrando que o filme Alta Tensão é de Alexandre Aja. Arra, no caso, né? Alexandre Arra. É um filme antigo, mas no Brasil ele só foi lançado em 2007. É de 2013, 2003. Claudice Silva, boa noite. Então, telefone, computador. Ali já foi. Era um diácono da capela local ali. Depois ele foi lá e realmente o cara existiu, confirmou toda a história. Ali nós temos um pesquisador brasileiro, o Hernani Guimarães Andrade, faleceu uns 10 anos atrás, 15 anos atrás. Ele usava o pseudônimo de Carl Goldstein. Muitas vezes eles usam pseudônimo, apesar de que os outros livros dele, na parte científica e espiritualista, ele usava o próprio nome dele. Mas talvez quando ele fez esse livro ainda tinha muito preconceito, aí ele procurou usar um pseudônimo. Então ele já trabalhava com, inclusive a Sônia Rinaldi, em contato com ele, começou a trabalhar também. Ali é o Boletim Médico Espírita da AME Brasil, Associação Médica Espírita Brasileira. Dr. Hernani Guimarães Andrade. Uma coisa que tu falou agora, mas só para descontrair agora, não tem muito a ver com o assunto, é que tem um escritor que ele também fez isso, usou um pseudônimo, só que ele fez. Ele queria saber... O Fernando Pessoa tinha 3, 4%. Mas ele fez isso pelo seguinte, ele queria saber se os livros dele realmente vendiam porque eles eram bons, ou se eles só vendiam porque tinha o nome dele. Então ele usou o pseudônimo. Ao menos ele foi honesto, né? Ele descobriu que, para ter certeza de que ele realmente era um bom escritor, ele fez isso. Resultado, pior que ele vendeu bem. E se não me engano, Lewis Carroll e outros eram pseudônimos também, né? Sim, tem muitos pseudônimos. São outros livros que mostram essa viagem de Gulliver, essas transições de O Richard Bachman, ele também é um pseudônimo. Só que o Richard Bachman foi esse escritor que fez isso. E o nome real dele é Stephen King. Ele fez isso para saber se ele realmente vendia, porque quando ele fez isso, ele já tinha nome, né, na literatura moderna. Ele já conhecia o Stephen King. E muita gente, com certeza, comprava só porque tinha o nome dele, né? Então, o que ele fez? Não, então eu vou lançar um livro com pseudônimo completamente diferente. Lovecraft, se não me engano, é esse pseudônimo também, né? Sim. A princípio ele é acreditado como Howard Philip Lovecraft, mas acredito que pode ser um pseudônimo sim. Não dá para saber se é realmente o nome dele. Né? Inclusive, Alice, através do espelho, tem experiências. O cara que escreveu Vida Depois da Vida, o Raymond Moore Jr., fez experiências com espelhos também. E as pessoas, pelo espelho, entravam em contato com os antepassados. A mesma coisa que aparece no Alice através do espelho. O espelho tem essa dimensão oculta aí, dimensão esotérica. É dioptromância, se usa o termo. É contato com o além através do espelho. Dioptromância. Tem a água também, né? Naquele filme lá do Constantine, a água, o gato preto. Aí diz muito seguros que homens. Aí ele descreve que já na pré-história já haveria essa questão daí. Inclusive, os Neandertais eles eram enterrados de lado e com os objetos de uso, eles já acreditavam que continuavam vivendo no pós-morte. E os egípcios também, né? Toda a questão da mumificação. Só que o egípcio ele tem a noção que ele vai voltar no mesmo corpo. É a mesma concepção errada de católicos e evangélicos que acham que vão querer voltar no mesmo corpo. A gente sabe pela biologia que depois de voltar para o mineral, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, não tem como tu reconstruir teu corpo. Então tem que ser um corpo novo. Por isso a reencarnação. Ou a ressuscitação se passar pelo estado de quase morte, não chega a morrer e volta. Ou tem que reencarnar, tem que ser um novo corpo.
Francine da Luz da Cruz. Então, essas da pré-história tu pode passar mais rápido, que aí interessa mais a parte mais moderna, 1937 para cá. Aí vai 1 milhão de anos, pode ir passando. Toda a questão das geleiras, da formação dos agrupamentos humanos, a dominância do fogo foi tanto o fogo quanto comer carne, né? Para aqueles que defendem vegetarianismo, se a gente não comesse carne, a gente não estaria aqui. E quem assiste o Largados e Pelados, quando eles não conseguem comer carne e proteínas, nem que seja a proteína do peixe, eles passam mal. O ser humano precisa da proteína, nem que seja do peixe, do frango. Só avisando aí, se você é vegetariano, você pode continuar sendo vegetariano, que não faz mal para ninguém. Mas aí que tem que usar B12, uma injeção de B12. Exatamente. Vai ter que suplementar alguma coisa na dieta. Sim, só que daí eu acho que fica a cargo da pessoa, né? Se ela vai suprir isso de outras maneiras, ela provavelmente, quem é vegetariano, eles têm consciência disso. Então eles suprem por meio de vitaminas, suplementos. Mas tu sabe, tem muita fake news nas redes, né? Que nem terra plana e antivacina e outras besteiras. Não, mas tem fake news em todos os países, né? Fake news é complicado. É um dos problemas da atualidade, na real. E é mais ou menos o que dizia, como é que aquele cara que dizia, acho que era o comunista, eu acho. Que uma mentira dita várias vezes acaba virando verdade. Acho que foi Stalin, né? Não lembro. Não sei se foi Stalin ou se... Deixa eu ver, quem disse isso? Vou pesquisar aqui. Agora fiquei curioso. Então a questão do fogo, a conquista do fogo, tem aquele filme A Conquista do Fogo, é bem interessante, mostra como o fogo foi importante para os nossos antepassados. Lembrando que para aqueles que divergem do Darwin, porque o chimpanzé é apenas 1% da diferença deles para nós. Se tu analisar um chimpanzé, analisar criança com sérios retardos mentais, o comportamento deles é muito parecido. Naquela série Dinastias, eu fiquei impressionado, um chimpanzé pequenininho, perto de uma criança com um retardo mental severo, o comportamento é quase idêntico. Então, alguma coisa tem. E quando a gente passa os 9 meses de gestação, a gente vai desde a bactéria até chegar ao humano. A gente passa por todas as fases, como se fosse um verme, um peixe, um anfíbio, um réptil, até chegar à forma humana propriamente dita. Então, a ontogênese repete a filogênese. Existem algumas doenças que a pessoa tem escamas tipo de peixe, brânquias, os olhos afastados, hipertelorismo. Então, crianças muitas vezes nascidas precocemente mostram que elas são parecidas mais com animais do que com a aparência humana propriamente. Sim. Essa frase é do Joseph Goebbels. O Goebbels. O nazista. É nazista. Foi o cara que fez a propaganda por isso. Inclusive, tem uma transcomunicação dele que foi transmitida tá em inglês, não tem em português esse material. Uma transmissão dele via transcomunicação instrumental. É um Sir Caetano. Então, tem um livro que diz do átomo ao arcanjo. Então, a gente começou com os antigos, no Oriente chamam Atman. O átomo é muito parecido com o átomo, ou mônada, centelha. Então, a gente começa como centelha, até chegar ao humano, e vão progredir para anjo, para arcanjo, de volta para Deus, né? A gente começa em Deus e volta para Deus. Alguns chamam a descida e a subida. E ali, essa parte pode passar, é mais os Homo erectus, Homo habilis. Aí entra a teoria extraterrestre, que seria um outro tema. Os astronautas antigos, teoria dos astronautas antigos. Stonehenge, que está também na série. Aí mostra as materializações. Aí, outro tema interessante é a ectoplasmia, materialização de espíritos. Então tem muitos, tem centenas de relatos, os totens, os animais de poder. Ali mostra a transcomunicação mediúnica. Então, na época do espiritismo, é a transcomunicação mediúnica. Apesar de ter começado com batidas, com raps. O que dá para comentar é que tem um médium, tem o espírito que vai se comunicar e o protetor, o amparador. Então, não tem por que ter medo, sempre tem um amparador, o anjo da guarda. Aí mostra a saída do corpo, a projeção, corpo mental, o espírito, mental soma e psicossoma, que é o corpo astral. Na verdade são 7, mas ali está um pouco simplificado.
Então, do lado ali mostra o corpo e os meridianos, a radiestesia, as forquilhas, como achar ouro, água. Uso das varinhas ou o uso do galho de pessegueiro. Lembrando que na antiga Gália, os druidas eram o carvalho, né? O carvalho já era sagrado. O oak. A tábua Ouija, as mesas girantes, a prancheta, Ouija, carapeta, corbeille. Pitágoras dizia que ele já tinha uma mesa naquela época. Ele trabalhava muito com a questão dos números. O tetragrama de Pitágoras, o teorema de Pitágoras. A maioria vai lembrar do teorema, a parte mais matemática. Ele sempre se centrou nos números. Tudo era baseado no 1, 3, 6, 9. Quinto, sete tertulianos. Então, o tertuliano, teólogo e doutor da igreja, de Cartago, consultava o mundo espiritual por intermédio da mesa de Orante. Então, tertulianos, 160, 230 depois de Cristo, já trabalhavam com a mesa girante. Então, ele mostra ele, um padre da igreja, um prolífico escritor, durante a segunda metade do século II, primeira parte do século III. Devido à sua trajetória controvertida, por haver se unido ao movimento montanista, ultramontanos, junto com Orígenes, Clemente de Alexandria e Orígenes eram de Alexandria, o único padre da igreja que não foi canonizado. Nasceu, viveu, morreu em Cartago, atual Tunis, e exerceu uma grande influência na cristandade ocidental da época. Tem livros de Tertuliano. Amianos, Marcelinos, Antioquia, a mesa divinatória, um papel suspenso por um fio sobre a mesa, contendo no seu tampo as letras do alfabeto. Mesma questão da tábua Ouija, desenhados em círculo. Em suas oscilações, o anel apontava as letras, formando as palavras. No século XIX foram usadas mesas girantes, as pranchetas, cordéis, a Ouija e etc. Então, várias. Se tu entrar na internet, tem para vender, tábua Ouija. Depois tem jogo do copo, outros. A evolução dos fenômenos físicos. Então, pneumatofonia, voz direta. Voz direta tu acha lá no Antigo Testamento, né? Deus falando com Moisés. Pneumatografia, a escrita direta, os 10 mandamentos. Entrou mais alguém ali? Não. Materializações. Aí entra a questão da ectoplasma, quando o plasma sai de fora, se condensa e se torna visível, condensado, a ponto de ser fotografado. Uma das coisas interessantes que acontece, o ambiente fica gelado, frio. Vou subir até o teto. É como se fossem roldanas, alavancas de ectoplasma. E o ectoplasma vem da pessoa, de plantas, de animais,